pouquinho na palavra de Deus. Santo Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 16. Em diante. Vamos ler o 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até o versículo 15. Como todos nós destacamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em tudo que fez, em sua capacidade de orientar sobre construção, a capacidade de orientar sobre os deveres para com o Estado, a sua pedagogia, o seu método de ensino. Então, Jesus, ele sempre foi destacado. Todos aqueles que o observavam sempre davam ênfase ao que ele fazia. E, analisando pelo lado da psicologia, o versículo 12, ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas ele conhece a estrutura psicológica do homem. Ele conhece o seu emocional. Ele sabe que muitas coisas impactam a pessoa de uma forma que ela perde o norte. Ela perde a capacidade de trabalhar, de produzir. Ela se atrapalha. Então, se ele fosse pregar os sofrimentos, tudo o que havia de vir para os discípulos apóstolos, certamente era motivo para eles minguarem na fé, procurarem se afastar dele. Era como se ele tivesse criando uma vazão, uma saída da fé. Eles iriam com certeza perder cada vez mais a fé. Então, eles sabendo do que ia acontecer, e seria um tanto quanto difícil, ele disse para eles: eu tenho muito a vos dizer, mas a capacidade de vocês não é suficiente para suportar agora.
Tem muitas pessoas que já desistiram de viajar, porque se fala do perigo que a pessoa vai correr, só para os irmãos entenderem. Você vai para Fortaleza, por exemplo, não sei se está acontecendo. Você vai para a Imperatriz, não passe por Santo Inês, 2 da manhã, 3, porque lá está acontecendo isso. A pessoa diz, pois eu não vou. Era isso que Jesus está dizendo. Tem algo perigoso ali na frente. E eu não vou passar isso para vocês, porque vocês vão desistir. Vocês não vão suportar. Porque a literatura, o conteúdo de uma narrativa é uma coisa. O conceito de uma coisa é bem diferente da realidade. Muitos podem até dar uma ideia, uma sugestão de como se estancar um sangue de uma pessoa num princípio de hemorragia. Você pega, memoriza, tem a memória boa, a memória do pastor Natal, a memória do pastor Eduardo, Daniel. Tem a memória boa, pega tudo e memoriza. Mas é difícil para na hora que você lidar com a hemorragia, para você estancar. É bem diferente do conceito para você lidar com a situação. É outra coisa. Aí Jesus disse, eu digo para vocês o que vocês vão passar, e aí quando chegar o momento, vocês não vão ter essa capacidade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele vem, eu vou, e ele vem. Ele é da verdade. Se é da verdade, tem oposto. Tem o da mentira, tem o do engodo. Mas o Espírito que eu estou falando é o da verdade. E aqui já é a terceira vez que ele se reporta ao Espírito Santo como o Espírito da verdade. 15 e 26, ele fala do Espírito da verdade. 14 e 8, ele fala do Espírito da verdade. Então, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, o Espírito de Deus é apresentado como o Espírito da verdade. Se ele está dizendo que o Espírito é da verdade, ele está preparando mais uma vez os seus discípulos para confiarem no Espírito Santo. E o crente precisa confiar no Espírito Santo. Ele precisa confiar no Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não mente. Ele é da verdade. Ele passa a verdade para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se formos buscar a etimologia da palavra, talvez para os professores, para os intelectuais em teologia, vão até citar o que quer dizer o grego, mas não precisa citar. Quem é que guia? É alguém que está próximo, é alguém que pega na mão, é alguém que tem cuidado. O Senhor Jesus disse que um cego não guia outro cego. Um cego não pega na mão de outro cego para levar o cego a outro lugar. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele guia o crente, porque o crente não enxerga bem os perigos espirituais, o que tem de oposição, a cilada de Satanás,
as armadilhas de Satanás. Então nós não temos esse conhecimento, porque somos seres humanos. E isso se trata de coisas espirituais e seres espirituais. Mas o Espírito da verdade ele conhece. Aí é preciso andar guiado pelo Espírito Santo. Ele pegando na mão, como que pegando na mão do crente e conduzindo ele. E me lembrando desse versículo, às vezes eu fico olhando a pessoa conduzindo um cego. Já vi demais. Quando chega em determinado lugar, diz para aquele cego: pare bem aí. Olha o perigo, olha a calçada é alta, olha esse obstáculo, tem isso, tem aquilo. E o Espírito Santo nos guiando. Ele também já tem dito a verdade para nós. Cuidado, olha esse buraco que tem bem aí na frente. Cuidado com o obstáculo que tem aí na frente. Não vai agora, porque você pode cair. Não vai agora, porque você pode tropeçar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Ele vai nos guiando em toda a verdade. Diz ainda que a palavra de Deus, porque Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não veio trazer uma mensagem de autoapresentação. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo. O que veio falar o Espírito Santo? O Espírito Santo veio para formar Cristo em nós. Ele veio para falar de Jesus a cada dia. Olha, Ele morreu por vocês. Ele ressuscitou como garantia de vocês. Ele vai voltar para levar vocês. Ele não vai abandonar vocês. Ele ama vocês. Ele faz tudo por vocês. Então o Espírito Santo, ele vai sempre conduzindo o crente, trazendo a pessoa de Jesus para a mente do crente, para que essa mente não esteja lá no mundo, essa mente não esteja voltada para o pecado, mas essa mente esteja voltada para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele sabe o caminho da verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Tudo que ele tiver ouvido, ele vai passar para a igreja. Mas eu já vi alguém dizer: fui para falar, fui para dizer, mas não me deixaram falar. Até falam que o saudoso pastor Estevão foi para uma reunião e alguém que liderava aquela reunião disse: não deu oportunidade para ele, porque ele vai falar de Jesus. Ele vai colocar como ele sabe, ele é muito sábio. Não dê oportunidade para ele falar. E quando ele saiu, o pastor Estevão bateu nas pernas e disse: ah, raposa velha, eu com tanta vontade de falar do meu Jesus e tu não me deu a oportunidade. Por que que tu não abriu a porta para eu falar de meu Jesus? Por que que você não abriu? E se hoje, isso em termos de ilustração, Jesus cobrasse, o Pai cobrasse do Espírito Santo: você tem falado tudo o que ouviu ao meu respeito, você tem conscientizado a igreja de tudo que fala de mim, sobre mim. E se o Espírito Santo dissesse: eles não me deixaram falar, eles não me deram oportunidade para falar, eles não abriram espaço para eu falar. E se ele dissesse isso,
Se ele falasse isso, eu tenho procurado falar. Eu tenho procurado revelar tudo. Tudo que eu ouvi eu tenho procurado. Em cada culto, em cada reunião de oração, nos trabalhos de louvor, eu tenho procurado. Mas não me deixam falar. Se o Espírito Santo dissesse isso, seria muito triste para nós sabermos que Ele está conosco, quer falar conosco, quer formar Cristo em nós, falar tudo a respeito de Jesus, não é de outro, é a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou a verdade, e Ele quer passar a verdade para nós. Ele quer revelar a verdade para nós, mas nós não damos lugar para ouvirmos o Espírito de Deus. Não damos lugar para que Ele fale conosco. Como isso é difícil. E se não acontece, não tem edificação e não tem aquilo que falamos segunda-feira passada. Não há crescimento espiritual. Não tem como ter crescimento espiritual. O Espírito Santo, disse Jesus, Ele há de anunciar o que há de vir. Ele vai anunciar o que há de vir. Ele conhece o futuro. Ele conhece o amanhã. Ele conhece o perigo. Só Ele conhece o amanhã, o que vai acontecer amanhã. O Espírito de Deus sempre está pronto para preparar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem ouve o Espírito de Deus é guiado por Ele. E Paulo, escrevendo aos Romanos 13:8, ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse acompanhamento do Espírito de Deus nos dá uma formação que nós alcançamos a posição de filho de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário o Espírito de Deus nos guiar. É preciso Ele nos guiar, nos conduzir. E eu pensando, lendo esse texto, meditando nele, eu digo, o Espírito Santo guia, orienta. Ele ocupa o lugar do professor, o personagem professor. Chega a criança para aprender no colégio. Chega no pré, ele vai se deparar com quem? Com o professor. Tem um professor lá no pré. Se ele sai do pré, vai para a alfabetização. Quando ele chega na alfabetização, quem é que está lá para ensinar? O professor. Se ele vai para o ensino fundamental, quem é que está lá para ensinar? O professor. Se ele sai do fundamental, vai para o ensino médio, quem é que está lá para ensinar? O professor. Se ele sai do ensino médio, vai para o 3º grau, quem é que está lá para ensinar? Se ele vai fazer mestrado, quem é que está lá para orientar? Quem é que está lá para ensinar? O professor. Se ele vai fazer doutorado, quem é que está lá para ensinar? O professor. E o Espírito de Deus chega aqui para aquele que está no pré, ainda não sabe nada das coisas espirituais. É um bebê, mas ele ensina, ele guia. Ele chega para aquele que está na alfabetização, aprendendo as letras espirituais, ele ensina, ele guia, ele vai trabalhando.
Se vai crescendo espiritualmente, chega no fundamental, começa a chegar no fundamental, ele ensina, ele é o professor, ele é o guia. Se tem mais tempo e está crescendo, já está no ensino médio, ele está lá, ele é o professor, ele guia, ele ensina. Se é doutor em teologia e tudo, mas quer aprender de Deus, o Espírito Santo ensina. Ele é professor para todos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas vem uma pergunta: será se muitos problemas pelos quais nós lutamos para encontrarmos soluções ou solução para eles? Será se o problema não é porque não estamos guiados pelo Espírito de Deus? Será se não faltou a diretiva ou a direção do Espírito de Deus? Se Ele está nos guiando, o Espírito Santo não leva ninguém ao tropeço. O Espírito Santo não leva ninguém ao caos. O Espírito Santo não leva ninguém a uma derrota. O Espírito de Deus não leva ninguém a um problema. Porque a Bíblia diz que Ele não faz confusão, de maneira nenhuma. Ele é solução, Ele orienta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Ele está para nos orientar. Aí o Senhor Jesus estava trazendo uma palavra que não era tão fácil. O impacto emocional, andar com um amigo, um companheiro como Jesus, você está com ele no deitar, no levantar, em toda a jornada da vida, durante 3 anos e meio, teve necessidade, ele estava acudindo, teve problema, teve enigma, ele revelava tudo, ele declarava tudo o que ia acontecer, mas chegou a hora da separação, chegou a hora da preparação, para como deixar esses agora sem a pessoa dele. Fiquem tranquilos que ainda tem muita coisa para vocês aprenderem nessa vida. Se vocês aprenderam muito durante 3 anos e meio, mas muitas coisas vocês ainda vão aprender daqui para frente. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Mas você vai embora, o Senhor vai nos deixar. Como é que nós vamos agora seguir a nossa jornada? Se você vai nos separar, calme, vem o Espírito da verdade que vai ficar com vocês. Ele vai guiar, Ele vai conduzir vocês. Mas nas horas da aflição, nas horas difíceis, Ele traz consolação ao coração de vocês. Ele traz calma e paz para o coração de vocês. Ele é consolador, Ele vai guiar vocês, fiquem tranquilos, vocês não terão nenhum prejuízo espiritual, fiquem, esperem por Ele, não se desesperem, Ele é da verdade, Ele não vai enganar nenhum, e tudo que Ele ouviu, o meu Pai vai passar e mostrar para Ele o que é meu, e isso Ele vai passar para vocês. Tudo que o Pai passar para ele, ele está aqui, diretamente. Era como se ele chegasse para entregar uma encomenda boa para nós. Tudo que ele receber do Pai, ele passa para a igreja. A igreja tem valor diante de Deus. Só precisa a igreja estar atenta, estar acordada, para receber as bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele me glorificará. Você quer e eu queremos glorificar a Jesus? Vamos falar dele. Vamos falar tudo, toda a verdade a respeito dele. Vamos revelar quem é a pessoa dele. Quando se fala toda a verdade a respeito de Jesus, nós estamos glorificando a pessoa dele.
Ele diz, ele vai falar tudo de mim, ele vai me glorificar. Ele vai honrar o meu nome, porque tudo que é a meu respeito, ele vai falar, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque há de receber do que é meu, e isso ele vai anunciar a vocês. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Igreja, não esqueçamos o Espírito de Deus. Vamos dar espaço ao Espírito de Deus nos guiar. Vamos descer um pouquinho de nós. Vamos abrir um espaço para o Espírito Santo falar, para Ele revelar as realidades espirituais. Quem é Jesus para nós? Mas com convicção recebermos, para nós termos essa formação de Cristo em nós, porque quando Cristo for formado em nós, não há incógnita, não há incerteza. Cristo em vós, disse Paulo aos Colossenses, é a esperança da glória. Já está certo, Ele está formado em mim, e eu estarei na glória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Tem coisas pesadas. Nós estamos vivendo esse mundo tão corrupto, tão corruptivo, esse mundo tão difícil. Mas o Espírito Santo, estando com a igreja, ele vai falando, vai orientando, e a igreja vai passando. E Paulo é claro em dizer aos Tessalonicenses, ainda tem um com vocês, é o que geme. Ele está sabendo do peso, ele está sabendo o que está acontecendo, ele ainda está gemendo. Ele está gemendo, porque está pesado demais. Ele está gemendo, ele geme, mas ele está com a igreja. Ele está orientando a eleita do Senhor. Agora não pode a igreja se desesperar. Não pode a igreja dar de cabeça, século do saber, cada um usa a sua intelectualidade, cada um usa os seus recursos e se esquece do Espírito Santo de Deus. Queremos a verdadeira formação espiritual? Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar os bons livros, vamos fazer teologia, vamos conhecer mais, mas debaixo da égide do Espírito Santo de Deus, Ele sempre nos conduzindo, Ele sempre nos guiando, Ele sempre nos orientando. Tem dificuldade amanhã? Crente não é para se desesperar não, é o Espírito Santo que vai falar que tem uma dificuldade amanhã. Fique tranquilo, porque Ele vai estar conosco. Jesus disse, Ele vai guiar. A dificuldade é para amanhã? Pois é, amanhã Ele vai pegar na mão da igreja. É por aqui, igreja do Senhor, é por aqui, aleluia. E a igreja continua marchando triunfante, vitoriosa. Ela é sempre triunfante, ela sempre vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É Ele que vai guiando esse povo, aleluia. Se alguém ficar para trás, não acuse o Espírito Santo. O Espírito Santo me deixou para trás. Não, Ele vai como guia, e nós não podemos perder o Espírito Santo da nossa caminhada, da nossa jornada, de maneira nenhuma. Não podemos perder jamais o Espírito de Deus da nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor possa trabalhar o nosso íntimo, de procurarmos ser filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus vai nos conduzindo. Você está parecendo com um filho de Deus, está agindo como filho de Deus.
Você tem a postura de filho de Deus, você fala como filho de Deus, adora como filho de Deus, prega como filho de Deus, você exalta como filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está me guiando. É Ele que vai me conduzindo. É Ele que está na minha frente. Eu não posso me apressar. Eu não posso passar do Espírito de Deus de maneira nenhuma. Sempre eu tenho que segui-lo. É Ele que é o meu guia. Assim deve dizer a igreja do Senhor, o servo do Senhor. Que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente.